Olá, prazer em revê-los. Para aqueles que estão me assistindo pela primeira vez, eu sou o professor Luiz, aqui do Master Juris, e nós estamos começando um Comentários à Lei 8.112 de 90, uma das leis mais cobradas em concurso público, aliás, em diversos concursos públicos, que regula as regras sobre o servidor público, regime jurídico do servidor público, a famosa figura estatutário, em oposição ao seletista da iniciativa privada, regulado pela CLT, ok? Foram vários os pedidos de alunos aqui do Master para que a gente fizesse essa apreciação, né? Vamos trabalhar a lei, eu vou capítulo por capítulo da Lei 8.112 de 90, analisando os seus principais artigos. Não vou ler todos os artigos da 8.112, longe disso, mas passar por todos os seus capítulos, isso certamente faremos nesse curso. Tá legal? Bom, inicialmente eu vou trabalhar o texto constitucional, né? O texto constitucional me parece, obviamente, a base de toda essa figura. Então nós temos que trabalhar inicialmente, especialmente o artigo 39 de nossa Constituição da República, o tal regime jurídico único. O tal regime jurídico único. Ok? Mas primeiro vamos nos localizar, né? A matéria diz respeito a servidor público. Onde eu encontro o servidor público? No Estado gerencial brasileiro, naquela famosa estrutura do Estado brasileiro. Você sabe que nós temos 3 setores do Estado gerencial brasileiro. Só me interessa o primeiro. O primeiro setor. Porque é ali que eu tenho servidor público. Ali que eu vou achar estatutário. É bom lembrar que o segundo setor, concessão e permissão de serviço público, quem é contratado por uma concessionária é contratado com base na CLT. Sem concurso, porque quem está contratando é uma empresa privada. No terceiro setor, eu também tenho o regime da CLT. Porque o terceiro setor é uma parceria com a sociedade civil sem fins lucrativos, uma ONG. E uma ONG, quando contrata pessoal, o faz sem concurso e pela CLT. Porque quem está contratando é uma pessoa jurídica de direito privado. Tudo bem que sem fins lucrativos, mas é uma pessoa de direito privado. Então, nos 3 setores do Estado gerencial, me interessa só o primeiro setor. Porque só ali eu vou achar estatutário. Agora, atenção! Não terei estatutário em todo o primeiro setor. Por isso, veja aí o nosso primeiro slide para localizar realmente a nossa matéria. Olha, o primeiro setor é a organização da administração pública, pautada no 37 da Constituição, bem tradicional, né? E nós podemos dividir esse primeiro setor em pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. As pessoas jurídicas de direito privado estão todas elas na administração indireta. São as empresas estatais e a fundação pública de direito privado. Vejam só, por serem pessoas jurídicas de direito privado, é óbvio que o regime de contratação lá encontrado será o da iniciativa privada. Será o regime da CLT. Confirma isso em relação à empresa estatal, a própria Constituição da República. Olha o 173 de nossa Constituição, parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, dispondo sobre 2, sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Trabalhista. Logo, quem diz que quem trabalha numa empresa estatal é regulado pela CLT é a Constituição. Por que isso? Porque é uma pessoa jurídica de direito privado. E por ser pessoa de direito privado, o regime é o regime seletista, que não nos interessa, que não é o alvo desse curso. Nós queremos estudar a lei federal que regula o estatutário, 8.112 de 90. Então volta lá no slide, olha aí, esse grupo, pessoa jurídica de direito privado, está fora do nosso alvo. Aqui eu não encontro o servidor público.
Aqui eu encontro emprego público. Aqui eu encontro seletista concursado. Ok? Logo, o que me interessa, aí, pessoa jurídica de direito público. Encontrados na administração direta, que é o próprio ente da federação, organizada em órgãos públicos, isto é, ministérios, secretarias, departamentos, presidência da República, governadoria do Estado, gabinete do prefeito, a atuação direta, né? A essência da máquina. Né? Esses trabalham com cargo público, servidor público e estatutário. Ok? Pleno coração da máquina administrativa. Né? São os servidores administrativos, né? Dos ministérios, secretarias, departamentos e assim vai. Ok? Agora, tenho também na administração indireta. Na administração indireta, tenho também uma referência muito importante. Volta lá no slide, por favor. Olha lá. Autarquias e fundação pública, só que é de direito público. Então percebam, olha aí no slide, até em destaque em vermelho, que eu tenho fundação pública de direito privado, seletista, e fundação pública de direito público, estatutário. Então o que eu tenho, onde encontrar o servidor público, regime estatutário, pautado na 8.112 de 90, nas pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público que integram o primeiro setor do Estado gerencial brasileiro. Uma famosa trilogia, a administração direta, autárquica e fundacional. Direta, autárquica e fundacional. Ok? Então essas são as figuras que irão receber o estatutário, irão receber o servidor público, que é o que nos interessa. Vamos condensar isso num outro slide? Olha só, joga lá. Primeiro setor, regime de contratação do pessoal. Olha lá, o que eu acabei de falar. Pessoa jurídica de direito público, direta e autárquica. Regime do cargo público. Opa, peraí, professor. E a fundação pública de direito público? Olha aqui. Autárquica é uma expressão hoje bem ampla. Fundação pública de direito público é fundação autárquica. Legal? Então, se eu falo entidades autárquicas, já peguei a fundação pública de direito público. É que o normal é falar direta, autárquica e fundacional, aquela trilogia. Mas se você falar como está aqui no slide, joga lá o slide de novo, olha lá. A expressão direta e autárquica, a autárquica pega a fundação autárquica, pega a fundação pública de direito público, ok? E ali o regime é do cargo público, ali o regime é o que eu quero, o regime estatutário, que lá na União é pautado pela 8.112 de 90. Agora, tem o grupo das pessoas de direito privado, estatais e fundações, fundação pública de direito privado, cujo regime é o regime do emprego público. São seletistas, regulados pela CLT. Tudo bem, olha aqui, fazem concurso público. Porque o 37, inciso 2º da Constituição, exige concurso tanto para o cargo, que é o que me interessa, é o estatutário, mas aí sempre exigiu, como novidade da Constituição de 88, o 37.2 mandou também fazer concurso para o emprego público. Vamos lá? Olha o 37.2. A investidura em cargo, estatutário, ou emprego público, seletista, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. Então, o seletista do primeiro setor do Estado gerencial brasileiro, encontrado nas pessoas jurídicas de direito privado, quais? Empresas estatais e fundação pública de direito privado, fazem concurso e caem nas rédeas da CLT. Então, fora da 8.112, não nos interessa. Ok? Nos interessa quem faz concurso e cai no regime do cargo público estatutário, 8.112 de 90. A administração direta, autárquica e fundacional. Fundacional, lê-se Fundação Pública de Direito Público. Ou, se quiser, a administração direta e autárquica, porque a expressão autárquica vai além de autarquia hoje em dia, pegando variações das entidades autárquicas, entre elas, Fundação Pública de Direito Público, a tal fundação autárquica. Ok? Então, essas são as pessoas
que a Constituição da República fala. Ali vai ter estatutário. Então, essas são aquelas que eu preciso estudar, ok? Essas são aquelas reguladas pelo artigo 39 de nossa Constituição da República, que pediu a criação de um regime jurídico único. Vamos ler? Olha só a redação original do 39 de nossa Constituição da República. E já vamos ver que é ela que está vigorando. Olha aqui. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Olha a trilogia: direta, autárquica e fundacional. Agora, insisto, lê-se fundacional, fundação pública de direito público. Por isso, esse é o nosso alvo. Ok? Muito bem. Vejam que a Constituição pediu a criação de um regime jurídico único para direta, autárquica e fundacional. Muito bem. O que faz a União? Cria a 8.112 de 90, que nos interessa. É o que a gente vai estudar. É o estudo do servidor público. 8.112 de 90. É o regime jurídico único criado pela União, a pedido da Constituição. Aliás, tira pedido, né? Por exigência do 39 de nossa Constituição. Mas muita atenção, a 8.112 de 90 só vale para servidor público federal. Ela não tem aplicação no estado do Rio de Janeiro, ela não tem aplicação no município do Rio de Janeiro. Percebam, o 39 pediu a cada ente da federação que crie o seu regime jurídico único. Por isso, você tem que ficar atento que no estado eu posso ter outro regime diferente da União, desde que único, e certamente outra lei. No município, eu posso ter outro regime diferente da União e do Estado, desde que único para todos os servidores do município, da direta, autárquica e fundacional, e, claro, com uma lei municipal própria. Ok? O que aconteceu? Na maioria dos entes da federação, ou pelo menos, vamos lá, radicalizar, nos 3 entes que nos interessam, especialmente, lógico, né, eu resido na cidade do Rio e no estado do Rio. Então é sempre o exemplo que eu dou, estado do Rio de Janeiro e município do Rio de Janeiro. Seguindo o modelo da União, tanto o estado do Rio de Janeiro, isso atingiu a maioria dos estados, quanto o município do Rio, isso atingiu a maioria dos municípios, optaram pelo regime estatutário, o regime do cargo público. O mesmo que a 8.112 em âmbito federal adotou, só que com regras próprias. Porque cada ente da federação tem autonomia político-administrativa. Ok? Autonomia político-administrativa. Tá legal? Por isso, joga lá o slide. Olha aqui, a referência. A União criou o seu regime jurídico estatutário, regime do cargo, com base na 8.112 de 90. Olha, o Estado do Rio de Janeiro criou a Lei 1.698 de 90. Esse é o regime único do Estado do Rio de Janeiro. E ele manteve em vigor o Decreto-Lei 220 de 75 e o Decreto Regulamentar 2479 de 79, que basicamente traz todas as regras sobre o estatutário no Estado do Rio de Janeiro. Mas a exigência da Constituição, em 1990, o Estado criou essa lei aí, 1.698. Já o município do Rio criou a Lei 2008 de 93 e manteve em vigor a Lei 94 de 79. E a Lei 94 de 79 adotou o regime do cargo público, o regime estatutário, tanto quanto o Decreto-Lei do Estado 220 de 75 e seu regulamento de 79. Ok? Então, olha aqui, cada ente da federação, respeitando a sua autonomia político-administrativa, fez o seu regime jurídico único. Como todos têm autonomia político-administrativa, cada um podia escolher o regime que bem entendesse, estava livre. Eu quero um regime só. O mandamento constitucional que eu li há pouco, do 39, não elegeu o regime, apenas pediu um regime único. Isso é muito importante. Eu quero um regime único. Qual? Vocês que escolham.
A União, o Estado do Rio, o município do Rio fizeram a mesma escolha. Vamos trabalhar com regime estatutário. Vamos trabalhar com o regime do cargo público, que, aliás, sempre foi o típico regime das pessoas jurídicas de direito público. O regime do cargo público. Tá legal? Sempre foi o regime mais encontrado, mais trabalhado na máquina. Existiram estados que criaram regime único com base na CLT? Não tenho notícia, não tenho informação. Tá? Nada impede, hein? Nada impede. A Constituição não elegeu o regime, pediu um regime só. Existiram alguns municípios que criaram regime único com base na CLT? Existiram. Te dou 2 exemplos. Poços de Caldas, em Minas Gerais, não sei se é assim até hoje, essas coisas mudam, mas a época o foi. E Resende, aqui no Rio de Janeiro, também não sei se mantém, mas a época o foi. Me lembro disso até porque eu era assessor jurídico do IBAN, lá em 1992, 93, e lá começou a pipocar muitas questões. Se município, IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, né, que é uma instituição privada que assessora municípios, receberam diversos pedidos de parecer se o município podia criar um regime único com base na CLT, logo após a Constituição de 88 e tal. E a conclusão, no meu entender, era que não podia, mas não foi a tese que prevaleceu. Podia sim, está livre, faz o que o senhor quiser. Tá? Eu penso que não podia, porque a Constituição fala, no 39, instituir regime único. E instituir é criar, né? É legislar. E legislar sobre o direito do trabalho está no artigo 22 da Constituição, competência privativa da União, não é isso? Não é o 22? Vamos lá? Olha lá o texto constitucional. Por isso que eu acho que estados e municípios não tinham essa liberdade toda que se fala por aí, que efetivamente tem. Mas essa minha tese é minoritária, já até explico o porquê. O 22 da Constituição compete privativamente à União legislar sobre 1. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Só a União pode legislar sobre o direito do trabalho, só a União pode instituir um regime jurídico com base na CLT. Agora, o argumento que prevaleceu é que o Estado e o município poderiam optar pela CLT. Logo, vejam, não estariam legislando, ferindo o 22.1 da Constituição, estariam optando pela legislação do regime trabalhista criada pela União para os seus servidores, da direta, autárquica e fundacional. Perceberam? Então, que seria uma questão de optar. Agora, penso que o 39 fala criar. Criar é uma coisa, optar é outra. Ele queria criação, a estruturação de normas regulando aquele regime. E aí, estados e municípios não podem legislar sobre o direito do trabalho. Tá? Insisto, prevaleceu o entendimento que poderiam sim optar pela CLT criada pela União. Quer dizer, estados e municípios não criariam regras de direito do trabalho, mas fariam a opção do seu regime único ser com base na CLT para todos os encontrados na direta, autárquica e fundacional. Então, municípios nós temos exemplos. Estado, que eu saiba, nenhum estado, ao criar o seu regime único, optou pela CLT. Regra geral, o que aconteceu foi nessa nossa trilogia. União, Estado do Rio, Município do Rio, quando criaram para direta, autárquica e fundacional o seu regime único, optaram pelo regime clássico das pessoas de direito público, o regime do cargo público. Ok? Pois bem, só que essa história não acaba por aqui. Ela tem 3 momentos muito importantes que precisam ser analisados antes de você cair na 8.112 de 90. Olha só o nosso slide seguinte, onde eu destaco esses 3 momentos. Olha aí. Primeiro momento, com base na Constituição de 88, o artigo 39 exigiu a criação de um regime jurídico único. Constituição da República, regime jurídico único, artigo 39. O que nós acabamos de analisar, né? Acabamos de me referir ao 39, que exigiu esse regime único para direta, autárquica e fundacional. E que, de fato, foi materializado logo após a Constituição de 88. Tá? Logo após a Constituição de 88, ele foi materializado por todos os entes da federação. Cada um criou o seu regime jurídico único. Ok? Só que aí veio um segundo momento nessa história toda, volta lá no slide, por favor, que é a flexibilização do regime único, emenda constitucional 19 de 98.
Emenda Constitucional 19 de 98 trabalha essa flexibilização. A ideia aqui foi o seguinte: o regime único deu tão certo, foi tão moralizador que nenhum governo aguentou. Nenhum governo aguentou e tiveram que propor o fim do regime jurídico único pela Emenda Constitucional 19. No meu entender, não houve o fim do regime único, houve a flexibilização do regime único. Isto é, ele deixa de ser obrigatório, ok? Ele deixa de ser obrigatório com a Emenda 19 de 98. Vou pontuar melhor isso, tá? Agora, olha só, terceiro momento, volta lá no slide. Terceiro momento, liminar, conferida em agosto de 2007, na DIN 2135, impetrada em 2000. A liminar demorou mais de 7 anos para ser dada, ok? E é liminar até hoje. Que traz o resgate da obrigatoriedade do regime jurídico único. Quer dizer, a flexibilização que ele sofreu pela Emenda 19 cai na liminar de agosto de 2007, conferida pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? Quer dizer, esses 3 momentos nós precisamos bater, entendê-los, antes de cair na 8.112 de 90. Tá? E tem muita discussão para oferecer. Tenho muita coisa para lhe colocar sobre essas situações. Começo lembrando a Emenda 19. Já falamos do 39, né? Ele olhou para a direta autárquica e fundacional, Fundação Pública de Direito Público, aquela fundação autárquica, e falou assim lá em 88, mas que bagunça, que confusão, tem seletista sem concurso, tem estatutário concursado, e tem um bando de outros nomes estranhos, regimes criados assim à meia-noite, sem ninguém perceber. Isso aí tá uma confusão. Chega! Eu quero um regime jurídico único. E aí, como mencionei há pouco, a grande maioria dos entes da federação criaram o seu regime jurídico único, a União, a nossa 8.112 de 90, com base no regime do cargo público, que era o esperado, o normal, o regime estatutário. Aí vem a Emenda 19. E olha para esse rigor todo, pô, regime único, vocês têm certeza? Será que a gente precisa disso mesmo? E o governo propôs o fim do regime jurídico único. Pois bem, o PT, oposição à época, porque no governo estava o PSDB, a FHC, consegue, na votação da Emenda 19, derrubar o governo FHC nas 2 propostas polêmicas. Ele queria acabar com o regime único e acabar com o concurso para o emprego público. Isto é, pense bem, eu voltaria à baderna anterior, né? Se passasse a proposta do governo. O regime único acabaria e eu teria novamente estatutário, concursado, seletista, janelista ou paraquedista, como sempre foi conhecido, porque ingressou sem concurso público. Ingressou sem o concurso. Ok? Quer dizer, então é um negócio bem interessante a ficar atento no que aconteceu com a Emenda 19. Ela propôs o fim do regime único e não conseguiu. Propôs o fim do concurso para o emprego público e também não conseguiu. Ok? Quer dizer, então é interessante isso. O PT, na oposição, conseguiu o mais difícil, que era derrubar no voto o governo FHC no Congresso Nacional, que tinha uma base muito bem organizada, fechada, bem diferente dessa baderna que é hoje, né? A base do PT, que ninguém sabe dizer quantos são, a cada votação muda, né? É uma grande confusão. Ok? Agora, detalhe importante é o que eu quero me prender. Em relação ao regime jurídico único, a oposição pisou na bola. Porque ela conseguiu derrubar a redação do artigo 39. Ok? Infelizmente, porque o governo propôs uma nova redação. Tá? Aí a oposição derruba a nova redação proposta pelo governo e apresenta um destaque para salvar o regime jurídico único.
E ela mesmo derrubou a redação original, porque no destaque a oposição só esqueceu de escrever uma coisa: regime jurídico único. Vê se pode um negócio desse. Que palhaçada é essa? Peraí, eu estou aqui como oposição, quero derrubar a proposta do governo que põe fim ao regime único. Me dá caneta e papel aqui, já que eu ganhei a votação. Salva aí o regime único. E o cara só esqueceu de escrever regime jurídico único. Que isso? Olha aqui, vamos comparar? Olha só. Acho que eu trouxe ela aqui. Joga lá o slide, por favor, Pedro. Olha só. Redação original do 39. Olha a redação dada pela emenda 19. Vamos bater nas duas. Olha lá. 39. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos, no plural, sempre importante destacar, de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Agora, olha só, o que a emenda 19 faz? Isso é destaque da oposição, hein? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Quer dizer, isso é uma palhaçada, né? A oposição conseguiu o mais difícil, vejam, no voto, derrubar o governo FHC, o que não era fácil. E no mais fácil, que é pegar caneta e papel, escrever um destaque para salvar o regime único, esqueceram só de escrever regime jurídico único. Que isso, pô? Que falha, né? Que erro grosseiro da oposição. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, me lembro perfeitamente, eu acompanhei a emenda 19, passo a passo, questões, obviamente, de ofício, né? E eu me lembro o RJTV, da nossa amada quarentona Rede Globo, aliás, o Jornal Nacional, da nossa amada quarentona Rede Globo, todo sem graça, querendo explicar o que é que aconteceu. Porque quando o governo que perdeu a votação viu a redação do destaque, saiu comemorando. E o PT, que ganhou a votação, chefiando a oposição, também saiu comemorando. Foi sensacional. William Bonner perdidinho, olha só, não estou entendendo. Está todo mundo comemorando. Quem é que ganhou, afinal de contas? Aí chamou, ou então, na época, no governo da Globo, Franklin Martins, que hoje está no governo do PT. O Franklin Martins é um cara muito inteligente, okay? Tinha muito contato lá no Congresso Nacional e também foi surpreendido. Olha, realmente, estou meio perdido aqui, está todo mundo comemorando, eu não sei quem ganhou. Preciso de um tempo para averiguar, na edição de amanhã a gente explica melhor aí o que aconteceu, eu vou me informar. Foi basicamente isso, quer dizer, todo mundo ficou perdido. E, sinceramente, assim que eu vi a redação da oposição, o governo FHC saiu comemorando corretamente. Mas os caras perderam a votação. Perderam a votação, mas levaram o que eles queriam. Esse é o X da questão. Porque, olha aqui, sai uma redação que fala, é obrigatória a criação do regime único. Entra uma redação que não diz nada com nada. No mínimo, o regime único deixa de ser obrigatório. Percebam, não passou o que o governo queria. O governo queria, está extinto o regime jurídico único. Não passou, a oposição conseguiu derrubar. Mas como a oposição, ao trazer um destaque para a redação do 39, esqueceu de escrever regime único, ele deixou de ser obrigatório, meu amigo. Então o governo conseguiu basicamente o que ele queria. Olha, eu queria extinguir, não consegui a extinção, mas consegui uma redação da oposição que não me fala mais se é obrigatório ou não ter regime único. Então não é obrigatório ter regime único, essa que é a ideia. É aí que a União raciocinou, aí que o governo raciocinou. Não é mais obrigatório o regime único, olha a redação que ficou. Volta lá no slide, olha a redação que ficou. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Acabou, pô. Olha aqui, não tenho mais a obrigação do regime único. Então é só acabar com ele. Por isso que o governo saiu comemorando. Vejam, qual foi a ideia do governo? Olha aqui, eu tinha até então, né, o regime jurídico único. Vamos trabalhar só com a União, tá? Já que é 8.112 que a gente quer aprofundar nesse curso, ok? A União tinha o seu regime jurídico único, Lei 8.112 de 90, ok? Muito bem, aí vem a Emenda Constitucional 19 de 98 e não me obriga mais a existência de um regime único. Logo, faça o que você quiser, ente da federação. A matéria não é mais constitucional, a matéria agora é infraconstitucional. Você quer acabar com o seu regime jurídico único? Acabe.
Você quer continuar com o seu regime jurídico único? Continue, pô. Fica a teu critério. Você faz o que você quer achar melhor. Você faz o que você achar melhor. Essa é que é a verdade. Então, o que fez a União? Quando viu a emenda 19, que não me obriga mais o regime único, o raciocínio dela qual foi? Vamos criar uma lei paralela a 8.112 e passarmos a ter 2 regimes. Deixa 8.112 para o regime do cargo público, que é o estatutário, ok? Mata o nome regime único, porque agora na União eu passarei a ter 2 regimes. Crio a lei 9962 de 2000 e trago para, atenção, hein, administração direta, autárquica e fundacional. Então, estou falando de pessoa jurídica de direito público. Trago para estas pessoas de direito público, ora o regime estatutário, ora o regime do emprego público. Isto é, o seletista. Quer dizer, a União, pós-emenda 19, que não obriga mais o regime jurídico único, acabou com o seu regime único. Agora acabou quando? Muita atenção, olha aqui. Em 2000. Em 2000. A emenda 19 é de 98. Então, pergunta, foi a emenda 19 que acabou com o regime único? Não! A emenda 19 não fala mais sobre o regime único. Empurra para a autonomia político-administrativa de cada ente da federação. Ok? Então, não foi a emenda 19. A emenda 19 abre a possibilidade para cada ente tomar a sua decisão e acabar ou não com o regime único. A União acabou, olha lá, em 2000. Fez a Lei 9962 de 2000 e passou a ter 2 regimes de contratação. A 8.112 fica para o regime estatutário, a 9962 fica para o regime seletista. Então, na União, quando que morreu o regime jurídico único? Fevereiro de 2000. Essa lei de fevereiro de 2000. A emenda 19 é de 98. Então, olha só como a emenda 19 não acabou com o regime único. Ok? Por isso, critico alguns autores, por exemplo, grande José dos Santos Carvalho Filho, que escreve no seu livro que a emenda 19 aboliu o regime jurídico único. Não concorda, aboliu coisa nenhuma. Se você quiser, você continua com ele. O que a emenda 19 fez, em razão do destaque da oposição, é não tratou mais da obrigatoriedade do regime único. Ter ou não regime único, a decisão é de cada ente da federação. Vocês que façam o que bem entender. Vocês não têm autonomia político-administrativa? E aí, União, quer acabar com o seu regime único? Quero, fiz uma lei ordinária em 2000 e acabei. Passei a ter 2 regimes para direta, autárquica e fundacional. O regime estatutário, 8.112, que perde o rótulo de regime único, e o regime seletista 9962 de 2000. Olha aqui, o Estado do Rio de Janeiro não fez nada, meu irmão. Manteve aquela legislação. Até hoje. Olha aqui, volta lá naquele quadro de legislação. Cadê? Olha lá. O Estado do Rio de Janeiro manteve até hoje a Lei 1.698 de 90. Não flexibilizou quando podia. Não flexibilizou quando podia. Ok? O município do Rio foi uma confusão danada. Foi um vai e vem danado. E o município do Rio resgatou o regime jurídico único antes mesmo da ADIM, que eu vou me referir já para vocês. Ok? O município do Rio foi uma bela confusão. Mas comparando a União com o Estado do Rio, a União acaba com seu regime único em 2000. E o Estado do Rio de Janeiro manteve o regime único esse tempo todo. E ambos de acordo com a Constituição, com redação dada pela emenda 19.
porque essa não obriga mais o regime jurídico único, ok? Por isso, olha lá, no slide mais uma vez, eu falo que com a emenda 19 houve a flexibilização, e não a extinção, a flexibilização. Faça o que quiser, entes da federação. Quer continuar com o regime único? Continua, Estado do Rio. Quer acabar com o regime jurídico único? Quero, União, acabou. 9962 de 2000, ok? Essa é que foi o impacto da emenda 19 em relação aos entes da federação. Certo? Muito bem. Aí, o que acontece? O PT, oposição, chefiando a oposição, né? Lamenta, né? Pô, pisamos na bola, hein? Pois é, meu irmão, pisaram na bola. Conseguiram o mais difícil no voto, derrubar o governo FHC. Na hora de pegar caneta e papel, escrever alguma coisa para salvar o regime único, pisaram na bola, mostraram uma ignorância profunda no destaque oferecido, pô. E aí, tudo bem, passa um dia, dois chorando, triste e tal, mas depois faz o correto, né? Levanta, sacode a poeira, meu irmão, e vambora. Toca a vida. E alguns integrantes do PT perguntaram assim, pô, não dá para fazer nada, não? Não dá para tentar corrigir esse nosso erro grosseiro? E ninguém me falou isso, mas eu tenho a convicção do que vou lhes dizer. Celso Antônio Bandeira de Mello, pega o telefone, meus amigos, vocês são mais bestas, com caneta e papel na mão, para salvar regime único, me bota essa redação vazia que não diz nada com nada. Por que não me ligaram? Por que não pediram para eu redigir a redação? Mas professor, foi mal e tal. Mas olha, tem solução. Tem solução. Não é à toa que ele é o rei, não é à toa que ele é o rei. Tem solução. Gente, silêncio, tem solução e tal. Qual é a solução? A solução é o seguinte. Sabe esse destaque horroroso? Ô, professor, não fala assim. Que vocês fizeram? Não voltou para uma das casas para ser votado. Opa! Aí aquele silêncio no telefone, né? Eu tenho que falar tudo. Tem, professor. Diz aí, meu irmão, vício formal na votação do destaque que vocês horrorosamente escreveram para o artigo 39 da Constituição. E quando há vício formal na aprovação de uma emenda, a gente faz o quê? Aquele silêncio. Olha, impetra o Madinho. Olha, estou mandando cópia da petição inicial. É só datar e assinar, hein? Não muda nada. E mandou uma cópia da DIN. Joga lá o slide, aí nasce a DIN 2135 em 2000. 2135 em 2000, o PT impetra uma DIN contra o próprio destaque que ele redigiu. Olha que sensacional, né? Interessantíssimo, né? E olha aqui, muita atenção, essa DIN 2135 não questionou toda a emenda 19. Questionou apenas o artigo 39 de nossa Constituição, com redação dada pela emenda 19 de 98. Esse foi o alvo da ADIM 2135 de janeiro de 2000, ok? Foi apenas o destaque da oposição ao artigo 39. Foi bem pontual a ADIM. A ADIM não questionou toda a emenda 19. Questionou a redação dada ao artigo 39 pela emenda 19. E olha, meu querido, foi um vai e vem danado, demorou uma eternidade para a votação, foi uma tristeza. Dali é que eu, não vou dizer que fui o pai da criança, que é muita pretensão, mas desde então falo perdidos de vista, ninguém pede pedido de vista, não se pede perdido de vista, já era, isso nunca mais vai voltar, e está aí a prova. Foi um tal de perdido de vista desde 2000, a decisão só veio em 2007. Olha, a DIN é de janeiro de 2000, a decisão é de agosto de 2007, mais de 7 anos para darem liminar. E é liminar até hoje. Isso é negar a jurisdição, não é não? Mais de 7 anos para dar uma liminar, isso é uma palhaçada. Isso é inaceitável. E olha, de um tema fundamental, que é regime de contratação de pessoal. Pô, a gente não pode demorar tanto assim. E que mais? Vamos falar mais mal ainda? Olha aqui, vício formal. Ninguém estava discutindo se é bom ou ruim regime único. A questão é o seguinte, aquela redação desrespeitou o processo de elaboração legal das emendas previsto na Constituição. Tem vício formal. E me lembro, o Nery da Silveira, já aposentado, se aposentou até antes de ser dada a liminar,
foi o relator da DIN 2135. O que ele faz? Ele manda um ofício para o Congresso Nacional, como qualquer ministro responsável faria, né? E pergunta, olha, entrou uma DIN aqui dizendo que houve vício formal. E eu preciso da consideração de vocês, afinal vocês é que votaram essa DIN, pô. Essa emenda, perdão, né? Muito bem, aí o Congresso Nacional, até que foi rápido, em maio, de janeiro a maio, foi rápido, né? Devolveu a petição dizendo o seguinte, com a petição de, olha, realmente constatou-se aqui vício formal, somos obrigados a reconhecer que houve falha no processo de elaboração legal do destaque da emenda, do destaque do artigo 39 dado pela emenda 19. Confirmou. E o Supremo ficou mais de 7 anos para dar uma liminar, do que a própria casa que aprovou a emenda confirmou que teve vício formal. E aí, dá para entender um negócio desse? É aquela história. Politizaram a votação, porque nesse meio tempo, o que aconteceu? Gostando ou não, em 2002 aconteceu um fato histórico no mundo. Um torneiro mecânico foi eleito presidente da República. Isso é inédito, cara. Não tá bom, não é inédito. Mas isso é muito raro. A elite perdeu o poder. E a elite, à época chefiada pelo PSDB no governo, tinha como bandeira a emenda 19, a reforma administrativa. E você deixar uma liminar derrubar a reforma administrativa logo na essência, que é liberar o regime único, era um tiro no pé, né? E aí aconteceu que pedidos de vistas foram feitos, perdidos de vista e tal, e só saiu em agosto de 2007 a votação. E olha, por 8-3, não foi pacífico, por 8-3, 3 ministros discordaram do próprio Congresso Nacional, dizendo, não, vocês estão errados, não é isso não e tal, ok? Por 8-3, o Supremo Tribunal Federal derruba a redação dada ao 39 pela emenda 19 e resgata a redação original. Olha aqui, essa parte da decisão, olha lá, joga lá o slide, agosto de 2007, plenário suspende o artigo da Constituição sobre contratação de servidores. Ao retomar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, 2135, com o voto visto do ministro César Peluso, o plenário do Supremo Tribunal Federal resolveu hoje, dia 2 de agosto, por maioria, foi 8-3, conceder liminar para suspender a vigência do artigo 39 caput da Constituição em sua redação dada pela emenda constitucional. Depois diz que impetrou essa ação e tal. E olha lá o fecho. Com a decisão, volta a vigorar a redação anterior do artigo. Então, olha aqui, meu amigo. Afirmo com a liminar na DIN 2135, conferida em agosto de 2007, agosto de 2007, 2 de agosto de 2007, volta a vigorar a redação original da Constituição. E a redação original da Constituição, qual é? Regime jurídico único volta a ser obrigatório. Ele ficou flexibilizado na União, fevereiro de 2000 a agosto de 2007, quando veio a liminar da DIN 2135, e resgata a redação original, que não permite a flexibilização. A 8.112 volta a ser regime jurídico único com a liminar da DIN 2135 de 2000. Ok? Quer dizer, percebam que o Supremo deixou claríssimo que na liminar da DIN 2135 eu derrubo a redação dada ao 39 pela emenda 19 e resgato a redação original, que cria o regime jurídico único. Volta a valer. Percebam, o impacto dessa decisão no Estado do Rio de Janeiro foi zero, porque o Estado do Rio de Janeiro não flexibilizou o regime único quando podia, da emenda 19 até agosto de 2007. Ok? Agora, na União, o impacto é importantíssimo. Porque a União criou a 9962 de 2000, paralela a 8.112 de 90. E aí, como é que fica isso na União? Então, olha só,
quero fechar esse encontro inicial chamando a sua atenção para o impacto do regime jurídico único. Mas gostaria de voltar um pouco para analisar o impacto original da sua criação. Depois o impacto do seu resgate com a DIN 2135. Isto é, vejam, nosso último slide aí da aula de hoje, o impacto da criação do regime jurídico único, tanto na redação original, que vai nos levar ao 19 do ADCT, quanto no resgate da DIN 2135 de agosto de 2007, cuja explicação está na própria liminar dada. Teve efeito ex nunc. Qual o impacto desta liminar na Lei Federal 9962 de 2000. Ok? Então, são duas conversas que nós temos que ter. A primeira, vamos voltar lá em 88, quando eu crio o regime único, e a pergunta é, qual é o impacto da criação do regime único? A segunda é com o resgate desse regime único em agosto de 2007. Ok? Vamos começar pela primeira figura. Vejam, eu falei que a Constituição de 88 olhou para a direta autárquica e fundacional e soltou, mas que bagunça, que lambança, quantos regimes. Uma coisa, eu quero um regime único. Essa foi a exigência da Constituição de 88. A União, Estado e município optaram pelo regime único estatutário. Perfeito, normal, esperado. União, Estado do Rio e município do Rio. Normal, esperado. Muito bem. Então, a partir daqui, o regime passa a ser um só, para a direta, autárquica e fundacional. O regime único com base no cargo público, regime estatutário. Beleza? Pergunta, o que eu faço, ou o que eu fiz, né, à época, com quem não era estatutário? Ótima pergunta, né? Olha aqui, apesar de ter vários regimes, muita criatividade, basicamente eu tinha dois. Estatutário concursado, seletista, janelista ou paraquedista, porque à época não fazia concurso público. Cuidado com isso, hein? O concurso público para o regime do emprego público foi novidade da Constituição de 88. Até 88 ninguém fazia concurso para contratação com base na CLT, na direta, autárquica e fundacional. Não fazia. Ok? Por isso que era janelista ou paraquedista. Por isso que veio a Constituição e pediu que era um regime só. E a forma única de acesso, o concurso. O regime veio na forma do estatutário, mantendo o concurso. Então a pergunta é, o que eu faço com seletista sem concurso? Volta lá no slide, olha lá. É exatamente esse impacto da redação original, do 39, que eu quero trabalhar. O que fazer com seletista sem concurso? E a resposta onde está? No 19 do ADCT de nossa Constituição. Ou no inútil 19 do ADCT de nossa Constituição. Mas não escreve isso na prova não, que vai pegar mal, tá? Então bota só 19 do ADCT. Olha lá. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, famosa trilogia, no exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulada pelo artigo 37, sem concurso, são considerados estáveis no serviço público. Olha a solução para o problema. O que aconteceu com o seletista sem concurso antes de 88, com a criação do regime único estatutário? 19? Tem mais de 5 anos de casa, meu filho? Sim, senhor. Então toma estabilidade. Foi isso que ele fez. Vamos raciocinar. Tem menos de 5 anos de casa, meu filho? Tchau e benção. Acabou. Então a resposta no artigo de transição do ADCT. O que aconteceu com o seletista sem concurso se, em 88, tivesse 5 anos de casa, foi protegido pelo 19 da ADCT, que lhe deu estabilidade. Menos de 5 anos de casa, não foi protegido pelo ADCT, está em desacordo com a nova ordem, tchau e benção, manda embora. Ok? Teoricamente, foi o que aconteceu. Essa é a resposta que eu daria para concurso, até pautada no 19 do ADCT. Agora, se você me perguntar se isso de fato aconteceu, aí é uma outra história, ok?
Foi, claro, uma enorme confusão. E percebam, não anda no trem da alegria qualquer um, né? Porque ser elitista sem concurso é trem da alegria, né? Você coloca lá parente, irmão, papagaio, todo mundo da sua área, né? Do seu partido, da sua família e até enfim, né? Que tem um elo com você. Então é isso. Ninguém entra desprotegido via trem da alegria. É um cara que tem costas quentes. E mandar embora quem tem costas quentes é chato, é complicado. Chama lá o cara, olha só tem menos de 5 anos de casa, né? Então o senhor pode pegar suas coisas e ir embora. Mas peraí, o senhor sabe quem me colocou aqui? Nossa, foi ele? Foi ele. É bom não brigar com ele não. O senhor tem certeza que vai mandar? Peraí, só um minutinho de celular. Tio, estão querendo me mandar embora. Fala aqui com o meu tio. Alô, sim senhor. Vai deixar. Olha meu filho, volta pro trabalho, depois eu resolvo. É isso que aconteceu. Ninguém foi mandado embora. Ninguém. Ok? Nem aqueles com menos de 5 anos de casa. Todos estão aí. E olha, se todos já estiverem aí absorvidos pelo regime estatutário, não me surpreendo. Que é uma barbaridade maior ainda. Mas é isso. A gente não conseguiu tirar do papel o 19 do ADCT. Essa é que é a verdade. Não conseguimos tirar do papel o que lá estava proposto. Para a prova, aplica o 19, tá? Do ADCT, tá aí a resposta. Com mais de 5 anos de casa, ganhou estabilidade, foi protegido. Menos de 5 anos de casa, não ganhou estabilidade, estava em desacordo com a nova ordem, foi mandado embora. Acabou, ponto. Essa é a resposta oficial. Tá? De fato, ninguém foi mandado embora. Com menos ou mais de 5 anos, ninguém foi mandado embora. Lamentavelmente. Ok? Se você estudar a emenda 19, você vai confirmar isso no artigo 169, parágrafo 3º. A gente vai ver em relação à perda do cargo pelo servidor estável, vou fazer uma consideração sobre isso quando falar em exoneração, por excesso de gasto orçamentário. Aliás, ficaria muito atento a esse tema, tá? Porque é um tema de momento, né? A gente está vendo aí 2016 os entes da federação sem um tostão furado. E ali você vai perceber que 10 anos depois, quem tinha menos de 5 anos de casa ainda foi lembrado pela emenda 19. É interessantíssimo isso. Eu vou pontuar isso melhor mais à frente, aqui a história é muito grande. Por hora eu paro por aqui. Qual é o impacto da criação do regime único no seletista sem concurso em 88? Artigo 19 da DCT. Aquele com mais de 5 anos de casa ganhou estabilidade, foi protegido. Aquele com menos de 5 anos de casa foi mandado embora. Ponto. Ok? Muito bem. Agora volta lá no slide. Vamos ver agora o impacto do resgate da DIN 2135 em agosto de 2007. Especialmente na 9962 de 2000, né? Esse é o impacto mais interessante aqui no resgate do regime único. Olha aqui, veio a emenda 19, não obriga mais o regime único, vimos isso, né? Aí na União, ela cria a 9962 de 2000 e mata o regime único na União. Admitindo para direta, autárquica e fundacional 2 regimes de contratação. O estatutário, pautado na 8.112, que perdeu o título de regime único, e a 9962 de 2000, com base na CLT. Então vamos lá, autarquia, vai contratar pessoal? Quer contratar com o regime da CLT ou com o regime estatutário? Escolhe qual das duas leis vai pautar o seu concurso. Porque pós-88, o concurso já ficou obrigatório, quer para cargo, quer para emprego. Ok? Concurso tinha que fazer. Mas qual regime? Você estava livre para escolher. Ok? Muito bem. Detalhe, jogo de datas. Falei que essa lei é de fevereiro de 2000. A DIN 2135 foi impetrada em janeiro de 2000. Olha aqui. O governo federal, quando enfim consegue emplacar 9962, fevereiro de 2000, é surpreendido com a impetração da DIN um mês antes, 2135. E olhou e falou, isso não vai dar certo, teve vício formal mesmo, que droga, essa oposição não tem o que fazer. Sabe de uma coisa? Olha só, hein? Isso de fato aconteceu. Sabe de uma coisa? A União chega e conclui. Está vendo a 9962 que acabamos de aprovar e que quebrou o regime único? Não usa ela não. Não usa ela não. Segura, espera o resultado da DIN 2135 para não ter problema. Foi o que o governo falou. Agora atenção, não interessa se ele esperou ou não. O que interessa
é que, com a publicação da 9962 de 2000, na União, acabou o regime único. Porque eu passo a ter 2 regimes de contratação, concordam? Passo a ter 2 regimes de contratação. Se o regime do emprego não saiu do papel, é outra história. Já foi para o papel importante, que é a Lei Diário Oficial. Tá? Então, insisto, na União, em fevereiro de 2000, a 9962 de 2000 rompe, acaba com o regime único na União. Ok? Se foi materializado ou não é outra história. E não foi, porque o governo, no mesmo ano de 2000, um mês antes, viu a DIN 2135 e viu que não ia dar certo. Viu que isso aí não ia se sustentar. E não a materializou. Isso é que é legal. Não a materializou. Então, atenção. Poderia o governo, sim, de fevereiro de 2000 a agosto de 2007, quando foi dada a liminar, agosto de 2007, poderia ter materializado essa lei. Poderia ter contratado com a CLT. Não fez, mas poderia ter feito. Por isso, quando o Supremo viu que demorou tanto para dar liminar, ela é de agosto, ela é de janeiro de 2000, a liminar só veio em agosto de 2007. Mais de 7 anos para dar uma liminar. Então veio o Supremo e falou, olha, essa liminar tem efeito ex nunc. Efeito ex nunc é o famoso efeito desde então, não é isso? Efeito ex nunc é da publicação da liminar em diante. Não retroage, não retroage. Então vamos imaginar, qual é a ideia do governo? A ideia do governo é o seguinte, imagine que algum seletista concursado entrou entre fevereiro de 2000 e agosto de 2007. Vai continuar seletista. E vai continuar pautado nessa lei, porque quando ele entrou ainda não tinha liminar e entrou legalmente. Fez concurso e entrou, paciência. Ela vigorou de fevereiro de 2000 até agosto de 2007. Então, quem entrou nesse momento, como o efeito liminar é ex nunc, vai continuar seletista, concursado, pautado pela 9962 de 2000. Ok? Então, perceba, a 9962 de 2000 morreu, mas está moribunda. Não posso enterrá-la, concorda? Por quê? Não posso mais usá-la. Com a liminar conferida em agosto de 2007, o regime único voltou. Ela passa a ser inconstitucional. E a 8.112 passa a ser o regime único novamente. Agora, enquanto ela vigorou de fevereiro de 2000 a agosto de 2007, ela vigorou dentro da legalidade. Então não desfaz o que foi feito nesse período, não. Mantém aí o pessoal seletista pautado na 9962. Então, morreu porque eu não posso mais usá-la. Mas não enterra não, porque no período de fevereiro de 2000 a agosto de 2007, ela que vai pautar as contratações reguladas pela CLT, que eventualmente foram feitas. Nenhuma foi feita, mas poderia ter sido feito, ok? Por isso que a 9962 de 2000 não pode ser enterrada, porque ela tem validade nesse período de fevereiro de 2000 a agosto de 2007. Morreu e está moribunda. Agora, eu não posso chegar numa prova e falar morreu e está moribunda, né? Não posso. Então, pega aí o seu direito constitucional, que você tem e eu não tenho, e procura um nomezinho bonitinho. Lei de eficácia contida no tempo, não sei aonde. Deve ter alguma expressão bacana para explicar, dentro de uma boa técnica, o que aconteceu com a 9962 de 2000. Eu consegui passar a informação. Morreu, está moribunda, você entendeu, né? Morreu porque daqui para frente não é mais usada. Mas como efeito ex nunc da liminar, quem entrou via concurso e virou seletista concursado, pautado a 9962 de 2000, entre fevereiro de 2000 e agosto de 2007, entrou dentro da lei. Porque ela estava valendo e vai continuar para o resto da vida como seletista pautado na 9962 de 2000. Ok? Quer dizer, está aí o impacto do regime único, tanto lá em 88, quanto em agosto de 2007, quando ele é resgatado pela liminar da DIN 2135 de 2000. Ok? E a Lei 8.112 de 90, que é o que vai ser estudada e dissecada nesse módulo, ela volta em
agosto de 2007, a ter o nome Regime Jurídico Único da União. Regime do cargo, regime estatutário. Tá legal? Então é esta lei que nós vamos apreciar a partir da nossa segunda aula. Vejam como essa introdução foi importante, né? Vejam como essa introdução foi básica para a gente cair agora sim, no segundo encontro em diante, nos dispositivos da 8.112 de 90. Faremos isso no próximo encontro, ok? Foi um prazer, até lá.